Existem ciclos que precisam ser rompidos. Muitas vezes a gente percebe que alguns ciclos se repetem. E aí, às vezes, problemas no relacionamento, problemas no trabalho, problemas familiares. E o ciclo vai sempre se repetindo. São sempre os mesmos problemas, muda o relacionamento e os problemas são os mesmos. E por que que esses ciclos se repetem? Por quê? Esta é a consciência que você precisa ter. Quando você percebe que alguns ciclos estão ocorrendo repetidamente, você precisa entender, ter a consciência de que isso está acontecendo. Primeiro ponto, consciência. Segundo ponto, depois que você tem a consciência, comece a observar, comece a se questionar. O que eu estou fazendo para que repetidamente eu tenha esses mesmos problemas? Quais as ações que eu estou tomando para que esse problema sempre ocorra? Às vezes a pessoa não está legal no trabalho, muda de emprego e volta e acontece tudo a mesma coisa. Os mesmos problemas, os mesmos desafios, repetidamente. Às vezes a pessoa muda de relacionamento e começa exatamente os mesmos problemas. Às vezes você busca em relacionamentos o mesmo tipo de pessoa, o mesmo padrão, e aí os mesmos problemas. Então comece a se questionar: será que eu não estou buscando pessoas erradas? E por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou buscando sempre esse tipo de pessoa? O que está errado? Comece a questionar. Tenha consciência e comece a questionar. Às vezes, a gente fala que esses padrões se repetem por gerações. Porque às vezes, a gente sempre não fala assim que o ambiente molda caráter? Pois é. O ambiente que você vive, às vezes, te coloca alguns padrões na sua vida. E isso faz com que você também tome atitudes e decisões de acordo com esses padrões. Às vezes você não gosta desse tipo de padrão, mas você está fazendo a mesma coisa. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que muitas das vezes a gente não gosta, às vezes, da atitude da mãe ou do pai, só que repete a mesma coisa. Esses padrões vão se repetindo. E por quê? Se você tem a consciência de que aquilo não é legal e que você não quer aquilo para sua vida. Então, a partir do momento que você tem consciência, você tem que mudar a rota, mudar a direção, mudar o tipo de comportamento. Se eu fiz assim e não deu certo, mude a rota, mude a forma de você agir, a forma como você está se posicionando frente àquela situação. Eu falo que a gente precisa testar, porque ninguém é perfeito e as coisas mudam. Então, alguns ciclos, eles precisam sim ser rompidos, porque repetidamente você faz as mesmas coisas, os mesmos erros, e é o tempo todo vivendo naquele ciclo repetidamente. E o que você precisa fazer é justamente entender que isso faz parte de um padrão seu, mas que não faz sentido você ter. Então, quando você tem a consciência sobre isso,
você começa a analisar, mas por que que eu estou tendo esse tipo de atitude? E o que esse tipo de atitude está fazendo comigo? É uma coisa que eu quero? É uma coisa que eu não quero? Por que que eu não quero? Por que que aquilo faz mal? Por que que aquilo não te faz feliz? Então é entender por que que às vezes, repetidamente, você busca os mesmos problemas. Talvez uma autoafirmação, não sei. Mas entenda uma coisa, a partir do momento que você tem consciência sobre isso, você precisa procurar ajuda. E o que é procurar ajuda? É encontrar formas de se questionar e até ver com os amigos. Por que não? Com pessoas que já tiveram o mesmo tipo de experiência e saíram dessa. Muitas das vezes a gente faz coisas repetidamente porque às vezes a gente não tem consciência sobre isso. Mas a partir do momento que você tem a consciência, então faça diferente. Analise o porquê desse padrão e como que você pode atuar de forma diferente. E cada vez mais que você perguntar para você mesmo, faça perguntas: por que isso está acontecendo? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que isso te agrega? O que isso não me agrega? Enfim, ciclos precisam ser rompidos. Quando você vê que aquele ciclo não é bom, ele precisa sim ser rompido. E cada vez mais que você tiver a consciência sobre isso, você cada vez mais vai ter uma vida transformada. E é esse o intuito de desenvolver o músculo da felicidade. Cada vez mais trazer consciência para que você tenha uma mente transformada e que você tenha estrutura forte para resistir a todas as intempéries da vida. Um excelente dia! E quem não está inscrito no canal, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, receba as notificações, aperte o sininho, que você vai ter um conteúdo valiosíssimo. Um excelente dia!